E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Então, a nossa videoaula hoje, galera, vai ser sobre Revolução Francesa, tá? Revolução Francesa, que é um assunto extremamente cobrado, né? Cai bastante nas provas que vocês irão fazer pela frente, né? Não só a prova do IFE, mas futuramente outros concursos como vestibulares aí pela frente. Então vamos lá. Olha só, a primeira coisa que vocês têm que entender é como estava a França, né, antes da Revolução, os antecedentes, as causas antes da Revolução. Uma coisa é claro, né, uma coisa é importante que se saiba. O movimento iluminista que nós trabalhamos no outro momento, ele deu a base intelectual para a realização da Revolução Francesa, né? E esse movimento iluminista ele favoreceu muito, ele foi muito usado pela burguesia e vai ser exatamente essa burguesia que vai realizar essa revolução. O que acontece, criança? Essa burguesia lá atrás, ainda no período feudal, né, ela pediu o fim do feudalismo e a centralização do poder na mão dos reis. Ela pede o absolutismo. Alguns séculos depois, agora no século XVIII, ela pede o fim do absolutismo. Por quê? Porque os reis, né, principalmente com suas práticas mercantilistas, estavam prejudicando os seus negócios. Então a burguesia vai querer o fim do absolutismo real. E um dos primeiros movimentos, né, que vão levar a esse fim do absolutismo, ao fim do antigo regime, vai ser exatamente a Revolução Francesa. Então vamos lá. A França tinha aproximadamente 25 milhões de pessoas. Tá? A maior parte dessas pessoas viviam no campo e de forma quase que miserável. Tá? O rei tinha plenos poderes, existiam as práticas mercantilistas e a sociedade era dividida em estados, com primeiro, segundo e terceiro estado. Né? E existia uma desigualdade muito grande nesses estados. Os estados eram esses aqui, que estão na tela aí para vocês agora. O primeiro estado era o clero e o rei, né? E a família real e a figura do rei. O segundo estado era a nobreza, né? Todos aqueles nobres com todos aqueles títulos, duque, arquiduque, conde, visconde e tudo mais. E o terceiro estado era a grande maioria das pessoas. Né? O terceiro estado era formado pelos trabalhadores urbanos, inclusive a burguesia e os sans-culottes, e a grande maioria do terceiro estado era formado por camponeses. Esse terceiro estado, preste atenção numa coisa aqui, esse terceiro estado, tirando a burguesia, quase todo ele vivia em estado de miséria. Por quê? Porque tinham muitas obrigações, tinham que trabalhar demais, e pagar impostos pesadíssimos, pagar altos impostos. Para quê, galera? Para manter a ociosidade e o parasitismo do primeiro e do segundo estado. O que significa isso? Primeiro e segundo estado não queriam trabalhar, queriam viver, como se diz no popular, no bem bom, queriam viver no luxo, queriam viver na riqueza, né? Mas não queriam trabalhar para pagar por isso. E aí acabava fazendo o quê? Acabava pressionando o terceiro estado, acabava pressionando o povo. E aí a burguesia, né? Ela não vai concordar com isso. A burguesia que vocês observando aí, fazia parte do terceiro estado, ela não vai concordar com isso, nem um pouco. Até porque era um grupo rico que tinha que pagar muitos impostos. Era um grupo, principalmente a parte dos girondinos, que era a burguesia muito rica, queria estar na corte real, queria estar junto da nobreza, queria estar nas festas do rei. Mas por não ter o título de nobreza vindo do sangue azul, entre aspas, não podia. Então é lógico que isso ia dar confusão. Essa exploração por parte, né, do primeiro e do segundo estado, esses privilégios do primeiro e do segundo estado, é lógico que ia dar confusão. Vai chegar um momento, como chegou, que o terceiro estado vai se revoltar. E essa revolta aconteceu, né, na forma da Revolução Francesa, liderada pela burguesia. Ok? Continuando aí. O absolutismo parasitário, né, como eu falei, era o rei Luís XVI, ele queria viver no luxo, na riqueza, junto com a nobreza, junto com sua corte real, e não queria trabalhar, não queria pagar por isso. Viviam em festas, viviam dando banquetes, viviam se metendo em guerras inúteis que só causavam prejuízo. Ou seja, a França pré-revolução,
A França, momentos antes da Revolução Francesa, estava um caos econômico, político e social. Tá? Um exemplo, né, dos gastos desnecessários do absolutismo francês está aqui, ó. O Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes foi construído por Luís XIV. E Luís XIV, na época, construiu esse palácio gigantesco com centenas de cômodos e com milhares de hectares de jardins. Ele não construiu para ser um museu, ele não construiu para ser o palácio real, ele construiu para ser um palácio para festa. Não sei se vai dar para vocês observarem nessa imagem, mas aqui, ó, no portão de entrada, tá vendo? Tem fila com centenas de pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram os nobres que estavam se dirigindo para o palácio para a realização de alguma festa. Festas essas que não duravam algumas horas, duravam alguns dias. Okay? Então, o primeiro e o segundo estado, o primeiro estado também, representantes da igreja, queriam viver nisso. Queriam viver nas festas, nos banquetes, um gasto desnecessário, queriam viver no luxo, mas não queriam pagar por isso. Né? Botava o terceiro estado, né, para pagar. Ok? Seguindo aí. Como eu falei, né? A crise econômica, já estava o caos econômico. Para completar, ainda tinha concorrência com a Inglaterra. A França, né, pouco tempo antes, tinha entrado numa guerra contra a Inglaterra, dentre várias, como você já deve ter visto. Inglaterra e França sempre foram rivais. E aí, alguns anos antes, né, da realização da Revolução Francesa, Inglaterra e França lutaram a Guerra dos 7 Anos por um território na América, né, o Vale do Rio Ohio. A Inglaterra ganhou e isso aí levou à Revolução Americana, isso aí levou à independência dos Estados Unidos, que nós vamos trabalhar num outro momento. Tá? As ideias iluministas, como eu falei no iniciozinho, né, foram as ideias que deram a base intelectual, né, que deu a base teórica para a realização da Revolução Francesa. E teve também a Revolta dos Notáveis, né? Os nobres que ficaram inconformados. Quando o rei falou assim, olha, vou ter que cobrar imposto dos nobres, esses nobres se revoltaram. Né? E aí vai acontecer o que, galera? Olha só, a famosa convocação dos Estados Gerais. Isso aí foi uma brincadeira, sabe? O rei Luís XVI, ele convoca um representante de cada estado, ele convoca um representante do primeiro, um representante do segundo e um representante do terceiro. Com qual objetivo? A tributação. Como assim tributação, CB? O rei ele vai perguntar lá, quem é a favor de colocar primeiro e segundo estado para pagar imposto? Poxa, era o primeiro e segundo estado com privilégios. E o terceiro tendo que bancar imposto, nessa votação só o terceiro estado ia ser a favor de tributar o primeiro e o segundo. Lógico que era uma votação enganosa, era uma votação para ludibriar o povo, para dizer para o povo, calma as manifestações que eu quero cobrar da nobreza, mas eles não querem pagar. O que vai acontecer disso aí? O terceiro estado vai se revoltar, o terceiro estado não vai aceitar, porque o terceiro estado vai vir com uma proposta diferente de votação. O terceiro estado vai pedir que a votação fosse por cabeça, e aí o número, né, de integrantes do terceiro estado era muito maior do que do primeiro e do segundo. O rei não vai aceitar, o terceiro estado se retira da convocação dos Estados Gerais. E aí, o que o terceiro estado se declara? O terceiro estado se declara em Assembleia, se autoproclama, né, ou autoproclama-se em Assembleia Nacional Constituinte. Olha só, a ideia do terceiro estado, galerinha, era o seguinte, eles não queriam acabar com a monarquia, eles queriam até manter a monarquia, mas porém, uma monarquia constitucional. O rei poderia até ser Luís XVI, Luís XVI poderia até continuar como rei, só que ele ia ter que dividir poderes com uma constituição. Luís XVI vai aceitar isso? Não vai, ele queria continuar com seu poder absoluto. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ordenar que as tropas francesas, né, dissolvessem essa Assembleia Nacional Constituinte na base da porrada, desculpa a expressão, na base da violência, e aí o terceiro estado vai criar uma guarda nacional no formato de milícia e vai tomar a Bastilha. A tomada da Bastilha foi escolhida, né, pelos historiadores como o marco inicial da Revolução Francesa. Por quê, galera? Porque a Bastilha era a cadeia pública de Paris
E o paiol de Paris era o símbolo da repressão absolutista. Então, quando os revoltosos eles invadem a Bastilha, eles tomam a Bastilha, eles roubam as armas que estavam no paiol e aproveitam e soltam os presos para ajudar na Revolução. Começando assim, né, para valer, né, a Revolução Francesa. A gente sabe que o movimento revolucionário ele começa antes. Ele começa lá desde os problemas que estavam acontecendo por conta dos privilégios do primeiro e do segundo estado. Seguiu? Tempos depois, né, do início da Revolução, lembrando, né, que o pau quebrando, os conflitos acontecendo, os revoltosos, agora não mais terceiro estado, né, por volta de 1791 aí, eles vão criar a famosíssima Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde todos os homens, né, passariam a ser iguais perante a lei, não existindo essa história mais de primeiro, segundo, terceiro estado, não existindo mais essa questão de que é rico, é pobre, é magro, nada disso. Pela lei, todos os homens seriam iguais. Não haveria desigualdade econômica. A desigualdade econômica que existia na desigualdade social deixaria de existir. Só uma coisinha, essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tem vários pontos importantes, foi toda ela baseada em cima de quê, galera? Toda ela baseada em cima, tá, das ideias iluministas. Show? Seguindo aqui. Ó, por conta disso, os nobres eles começam a abandonar a França, começam a meter o pé, começam a fugir, né, com medo de perder os seus poderes. O rei Luís XVI ele tenta fugir. Fugir para onde, galera? Ele tenta fugir para a Áustria. Áustria, né, país vizinho ali da França, onde o rei, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, era primo de Maria Antonieta. Maria Antonieta que era a rainha da França, que era esposa do rei da França, Luís XVI. Então, Luís XVI ele tenta fugir para a Áustria para avisar, ó, tá dando problema lá na França. As ideias iluministas estão se espalhando por lá, está acontecendo uma revolução, eles estão acabando com o absolutismo. Só que ele não consegue fugir para a Áustria, ele é recapturado. Mas a notícia de que a França estava num processo revolucionário para acabar com o absolutismo se espalha na Europa. E aí a Áustria, né, e a Prússia, o ex-território da Alemanha, se juntam e atacam a França. Nesse momento, o exército francês já começa a ficar do lado dos revoltosos. A Áustria, né, austríacos e prussianos são expulsos da França e a revolução continua acontecendo. O exército popular, liderado por jacobinos, que a gente vai ver daqui a pouco quem era, né, começa a ganhar força, ok? E aí, por conta dessa traição, podemos dizer assim, de Luís XVI, a monarquia é abolida de vez, a monarquia absolutista é abolida. Os revoltosos até proporam, você continua como rei, né, porém, numa monarquia constitucional. Ele não quis, tentou fugir, foi capturado, e aí os revoltosos cancelaram a monarquia completamente na França. Tá? Agora, a França tinha se tornado uma república. Uma república. Aí vem os problemas. Quem vai assumir a França agora como república? Ok? No próximo encontro, daqui a alguns minutos, a gente continua, né, com essa aula dando continuidade à Revolução Francesa.